Paim, olha quem está Correio chegando Fontana ali, aqui. meu amigão, meu amigão. Teu colega aí, teu colega de Fontana, parlamento aí, ó. Fontana não concorreu porque não quis mais, viu? Mas seria deputado ou até senador. Não sei se não vai para Tudo senador. bom, pai? Oi, meu amigão, bom te ver, viu? Tudo bem, meu amigo. Bom te ver também. Quero abraçar o Celso Portinho, né? Dizer da minha alegria de conversar com vocês. Vocês estão vendo que eu estou aqui de cinto de segurança, mas a gente estacionou temporariamente, pai. Eu estou, Portinho, num roteiro de campanha nesses últimos... Hoje é o terceiro dia. Passei em São Lourenço, em Rio Grande. Depois fui para Santa Vitória do Palmar. Hoje de manhã estive em Jaguarão. E agora estou me dirigindo para Pedro Osório e parei aqui na entrada de Arroio Grande para fazer esse bate-papo com vocês. Maravilha, que honra, que honra. Eu fiquei muito feliz de conseguir fazer esse cruzamento aqui, essa troca da guarda com o Paim e o Fontana aqui no nosso programa, na nossa super live, né? E assim, o Paim, não deu para tratar de quase nenhum assunto que eu queria tratar contigo, leis trabalhistas, previdência, mas nós vamos agendar um outro horário aqui para te Vamos voltar. marcar um outro horário, mas só dizer isso. O E assim, Estatuto ó, do Mundo... Paim, que coisa foi, a conversa foi maravilhosa, e eu gostei muito da conversa, porque a gente trouxe vários nomes aqui, que eu acho que são fundamentais da gente lembrar no 7 de setembro, né? São nomes que construíram a história do Brasil, né? Brizola, Getúlio, o Almirante Negro, o próprio Luiz Carlos Zumbi, Prestes. né? O Zumbi, porque quem acredita que a abolição foi feita em 1888? Não, ela começou no primeiro negro que nasceu no navio negreiro aqui no Brasil, né, pai? O primeiro negro já desceu do navio negreiro lutando. Então ali começou a luta da abolição. Mas tem o Zumbi, tem a Dandara, tem toda uma história, né, pai? E todos os nomes que a gente falou aqui durante a conversa hoje, e seria maravilhoso conversar mais, porque viriam outros grandes nomes, né, pai? No Obrigado, outro pai. Se quiser momento, ficar um pouco, ele pode, né, no outro Portinho? momento, não, porque eu estou com problema de horário. Agora o Fontana aí, eu sei que vai estar muito bem aí falando com vocês. Eu estou com problema de horário, que eu marco algumas reuniões quando eu estou aqui no Estado, que eu vim no Estado ontem só, e tem que estar lá de novo, Fontana, por isso que eu não posso mais aqui, porque vai ter a votação do presidente do Banco Central. Eu já fiz a minha parte lá, falei inclusive com a oposição, eu acho que vai ser tranquilo. Eu não tenho problema de pedir voto para ninguém, viu? Eu fui pedir voto, inclusive, para, não vou citar nome, mas também para senadores da oposição, pelo menos que falaram comigo, disseram, não, pai, é um cara simpático, o cara é preparado, o cara é competente, acho que não vai ter problema, vai ter um embate político natural, de claro, não há problema nenhum, desde que a gente consiga aprovar. Então, nós recebemos ele na bancada do PT, e eles pediram muito, o líder da bancada, o Beto Faro, que a gente retorne lá o dia que for votado, então eu terei que ir para lá. Vim agora, só consegui sair ontem de lá. Devido às votações, nós estávamos de força concentrada. Vim e voltarei nesse dia para garantir, porque um voto pode decidir, né? A gente não sabe, eu acho que não vai ser essa questão. Ele vai passar tranquilo, mas por segurança. Nós vamos estar todos lá. Mas só dizer que o Estatuto do Mundo do Trabalho, ou a CLT do século XXI, ou o novo Estatuto do Trabalho, nós temos há 5 anos trabalhando com ele. Ele está construído a essência dele, mas é preciso, claro, cada estatuto não é menos que 10 anos. Todos que eu aprovei, não foi em menos que 10. O da pessoa com deficiência, se não me engano, foi quase 15 ou 18 anos, discutindo, até que conseguimos fazer que as duas casas aprovassem. E o presidente Lula sancionou, viu? Todos esses estatutos, quem sancionou foi Lula ou foi Dilma. Todos esses que eu falei. Exatamente. E vamos ver se o Estatuto do Trabalho também. Eu vou deixar o Fontana com vocês, Fontana. Chegou numa boa hora, Fontana. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Você é um líder, você não é mais parlamentar, porque optou assim. Eu dizia que está na hora eu também voltar para casa, né? Quando eu recebi o prêmio do Congresso em Foco, eu disse, olha, no fim eu disse, está na hora de eu voltar para casa. Que era uma homenagem. Ô, Paim, vamos fazer... Na verdade, desculpa, Portinho, te interromper. Vai. Mas uma homenagem extremamente merecida, né? Mais uma, porque o Paim sempre foi uma grande liderança do nosso movimento sindical, do nosso partido, do nosso Estado, e culminou com toda essa
trajetória como senador da República, sempre honrando a todos nós, né? E sempre defendendo causas que estão, inclusive, marcadas na nossa Constituição. Ele acabou de lembrar um dos estatutos que ele foi o grande líder, né? Que foi articulando dentro do Congresso, mas eu também, como companheiro de jornada, né? De sonhos, de projeto, de país, quero destacar, assim, que a atuação tua, Paim, é uma atuação que sempre honrou e honra a todos nós, né? E desejar que já que tu falaste, eu vou botar uma bola picando aqui, depois o Paim está saindo, né? Eu espero que esta mudança que está em curso, se consolidando, né, na presidência do Banco Central, ela de fato nos abra um período de melhoria, né, na política monetária do país, porque eu sou profundamente crítico àquilo que tem sido a posição majoritária, né, dos diretores do Banco Central neste último ano e meio, para falar do nosso governo, no caso, né? Então é preciso, e vamos torcer para que o Galípolo consiga, com os novos diretores que vão entrar, de forma inteligente, equilibrada, mas que ele consiga alterar progressivamente esta política monetária que coloca o Brasil com uma taxa de juros que não é compatível com a situação econômica real da nossa economia. Mas cumprimentar o Paim, porque eu sei que essas costuras nunca são fáceis de serem feitas na hora que tem que se aprovar esses nomes lá, né? E é preciso, sim, conversar com todos. Eu tive na minha trajetória também a responsabilidade de ter sido líder do governo do presidente Lula durante um período na Câmara, depois líder do governo da presidenta Dilma também. E enquanto nós não mudarmos o sistema político, nós temos um presidencialismo em que o nosso projeto, no caso, né, um projeto com este corte de esquerda, popular, trabalhista, ele vence as eleições, venceu com Lula 3 vezes, com Dilma 2 vezes. Aliás, teria vencido a outra também, se Lula não tivesse sido tirado da presidência, da candidatura, né? Agora, o fato é que a gente sempre tem uma minoria muito minoritária no parlamento, e isso dificulta muito o tecido institucional brasileiro, né? Nós temos que pensar em mudar isso para o futuro, mas isso é uma conversa, obviamente, longa, né? Tudo bem. Paim, para sair aí, vamos sair em grande estilo, como se tu fosse um meio armador, assim, larga uma bolinha na cara do gol pro Fontana aí, faz uma pergunta já, uma pergunta para deixar ele na cara do gol aí, para a gente seguir com ele aqui. Deixa eu te falar, então, tu acertou ali, viu? Porque no futebol, eu joguei futebol há muito tempo. Vai dizer que tu era meio armador. Flamengo e do Juventude, que depois era armador mesmo. Eu jogava ali de centro-médio, meia esquerda. Eu recebia a bola, ajudava a defesa, recebia no meio de campo e abastecia o ponto esquerdo, o ponto direito, o centroavante. Camisa 8. Linha de frente ali, mas gostava muito disso. Mas o Fontana, eu poderia mais do que fazer uma pergunta para ele. Eu gostaria de fazer mais uma afirmação, Fontana, não é de fazer uma pergunta. Você foi e é um dos grandes parlamentares que o Brasil já conheceu. Pela forma como atuava, firme, competente, preparado, bom de diálogo, mas que não precisava afirmar com coragem, com firmeza, para defender as posições do povo brasileiro, que é as posições que o nosso partido defende. Ele era o primeiro que está na linha de frente e não tinha problema nenhum de fazer o grande debate na Câmara de Deputados. Eu já, como senador, acompanhava o teu trabalho, Fontana. E parabéns pelo teu trabalho agora, a nível nacional. Você que está na executiva do partido a nível de país e está fazendo essa jornada aqui. Você está fazendo aqui no Estado, mas também é um líder que é convidado a estar em diversos estados para defender as causas da nossa gente. Então, é te dizer, Fontana, um abraço carinhoso, respeitoso. Eu tenho muito orgulho de dizer que você é um dos principais quadros da política brasileira. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Paim, obrigado pela presença, Paim. Vamos tentar marcar outro dia aí para a gente detalhar mais alguns temas.
E Obrigadão, valeu. Cada minuto dá para contar uma história. Um abraço a todos. Valeu, obrigado. Fontana, e aí? Conta para nós aí como é que tá. Vamos ficar nessa correria das eleições aí. Como é que tu tá enxergando, Fontana, este painel aí que a gente tem no Brasil, né? Porto Alegre, São Paulo, as principais capitais, e conta para nós um pouco como é que tá o interior do Rio Grande aí. Temos boas perspectivas? Então, Portinho, primeiro, né, dizer para vocês da minha alegria, né, de partilhar deste diálogo com vocês e com todos os internautas que estão conosco. Abraçar o Celso, né, que eu tinha cumprimentado rapidamente aí na entrada, na minha entrada no ar, vamos chamar assim, e dizer que eu fiquei muito feliz, né, de poder participar da programação com vocês. Tá? Qual é que é a minha leitura, Portinho, e os nossos internautas que acompanham aqui esse diálogo na Voz Trabalhadora, né? Nós estamos com um período, é uma eleição municipal, onde o campo democrático e a esquerda vão crescer em relação à eleição municipal anterior, né? Não vão crescer o suficiente, do meu ponto de vista, mas vão crescer, e isso é muito importante. Por exemplo, né? Vamos começar. Eu sei que tu tem internautas aqui do Brasil inteiro, mas muitos são do Rio Grande do Sul. Eu estou convencido de que nós temos uma chance real, efetiva, de voltar a ganhar a Prefeitura de Porto Alegre com a Maria do Rosário e com a Tamires. Esta minha leitura não é só uma leitura da empolgação de um quadro político, eu estou fazendo aqui uma análise de fato mais detalhada da política. Isso aqui não é um comício, né, Portinho, para a gente empolgar a nossa base, mas ao mesmo tempo eu sei que a maioria dos internautas que acompanham vocês são internautas que têm esta visão democrática, progressista, de esquerda, de centro-esquerda, né? Por que eu acho que nós temos todas as condições de ganhar, né? Primeiro, nós temos um desgaste evidente do atual prefeito, né? Porque Porto Alegre já vinha com sinais claros, né, de uma gestão marcada por aquilo que pode se chamar uma espécie de hipertrofia da especulação imobiliária, né? E, portanto, um declínio de um fator que é muito importante para uma cidade, sempre foi, e hoje é mais do que nunca, que é o tema da sustentabilidade, né? Então, o governo Mello ele carrega uma imagem inversa a isto, né? É um governo que as pessoas, estou falando mesmo aquelas que estão menos envolvidas com o dia a dia, têm esta leitura de que a cidade se transformou numa espécie de paraíso da especulação imobiliária, com forte agressão às nossas áreas verdes, árvores e alternativas importantes para uma cidade que se queira sustentável, né? E a inundação que Porto Alegre sofreu a partir, né, de um desastre que é um desastre natural até um certo ponto, mas causado pela atuação, né, humana a partir de um determinado ponto também. Então, mesmo deixando, talvez se você quiser, depois podemos entrar neste diálogo também, né? Mas mesmo deixando aqui de analisar todas as questões estruturais que levaram e estão levando o planeta, né, e o Brasil a viver todo este processo de aquecimento global, né, da crise climática que nós vivenciamos e que é a causa profunda e essencial das inundações que nós sofremos na região metropolitana do Rio Grande do Sul, nós sabemos que uma parte importante do que foi inundado em Porto Alegre se deu por uma inoperância, ineficiência e relaxamento nas manutenções de um sistema de contenção de enchentes, que é um sistema muito antigo em Porto Alegre, porque a característica de Porto Alegre exige um sistema como esse. Então, quando se extingue o departamento que é especializado em
ações, né, de enfrentamento às cheias, que era o nosso DEP. Quando um governo começa progressivamente aplicando aquilo que eu chamo da política do fanatismo liberal, né, e vai cortando funções públicas essenciais, e um departamento como o nosso, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, ele diminui para uma terça parte do tamanho que ele teve em outros períodos, os ultraliberais chamam isso de eficiência, né? Então é tipo assim, vamos cortando, corta gasto, corta gasto, corta gasto. E aí uma hora, quando a comporta não tem manutenção, quando a casa de bombas não funciona, quando não se fazem projetos de modernização para que, numa queda de energia elétrica, tu tenha alternativas, por exemplo, né, com geradores para garantir o bombeamento de água para manter Porto Alegre seca, não inundada. Tudo isso, a conta aparece num determinado momento. Então, todos esses cortes determinados na gestão pública geraram um prejuízo muito maior para as famílias de Porto Alegre, para a cidade, para a economia e assim por diante. E eu acho que esta conta será cobrada do Melo. Na última eleição, nós tivemos uma eleição muito parelha em Porto Alegre, e eu acredito que nesta eleição nós vamos ter uma inversão também, por uma margem pequena, mas com uma possibilidade muito grande de vitória da Maria do Rosário, que vem nos representando de maneira muito qualificada. Então, essa é uma eleição emblemática para nós gaúchos, e já que tu me pediu para falar de eleições, eu volto a ouvir vocês, eu falo de outra eleição que é emblemática, em termos de Brasil, que é a eleição de São Paulo. Tá? Nós temos uma candidatura de muita qualidade, com o Boulos, né, e a Marta, e está havendo, neste momento, uma disputa dos setores de direita e de extrema-direita sobre quem irá para o segundo turno. Né? Eu tenho segurança de que o Boulos estará no segundo turno. O Lula venceu as eleições em São Paulo, aliás, também venceu as eleições em Porto Alegre, que se soma ao argumento anterior que eu coloquei dos motivos pelos quais eu acredito na nossa vitória em Porto Alegre. E em São Paulo, eu também penso que o embate de segundo turno, seja contra o Pablo Marçal, seja contra o Nunes, a chance de vitória do Boulos, ela é real, né? Porque nós vamos fazer da eleição de São Paulo uma eleição altamente prioritária, né? Nós entendemos que ali se disputa um símbolo do resultado eleitoral. Lógico que uma eleição municipal se calcula quantos prefeitos elegeu, quantos vereadores. O PT trabalha com a ideia, o PT, só o Partido dos Trabalhadores, trabalha com a ideia de mais do que duplicar o número de vereadores eleitos no Brasil, né? Mas o símbolo de São Paulo é um símbolo fundamental. Importante esses dados que tu traz aí, né? E importante a gente lembrar, né, que na última eleição municipal a gente estava ali num quadro muito ruim para a esquerda, né, Fontana? A gente estava num olho de furacão ali ainda, com a Lava Jato ainda não descortinada totalmente, né? O Lula acho que estava até na cadeia ainda naquela época ali, né? E era um quadro extremamente negativo para nós. E eu quero que tu traga aqui para nós exatamente tu que anda aí, tá nas andanças, né, eleitorais, tá no chão de fábrica, digamos assim, da campanha, né? Conta para nós como é que tu está enxergando a receptividade, né, do povo aí pelas ruas para as campanhas da esquerda, né? E qual a diferença que tu está enxergando exatamente desta outra campanha lá de 2020 para essa agora, né? Em relação à campanha eleitoral em si. Eu somo aos argumentos que eu coloquei aqui nessa minha primeira fala, Portinho e Celso. Eu somo também o fato de que os resultados, né, de uma política econômica correta, porque o processo de reconstrução do Brasil, a partir da enorme devastação que o país sofreu com os 4 anos, né, de governo Bolsonaro e os 2 anos de governo Temer,
no caso do governo Bolsonaro, além de ser um governo, né, de extrema-direita, negacionista, ele foi um governo pautado pelo fanatismo liberal e, portanto, o desastre sobre a economia foi enorme, né? Então, a reconstrução ela será progressiva. Nós partimos de uma situação bem mais difícil do que a outra vez que o presidente Lula assumiu para iniciar o governo, né? O país literalmente estava, além de quebrado do ponto de vista financeiro, econômico, ele estava extremamente marcado, né, pela divisão, pelo ambiente, né, de ódio, conflito, intolerância. Então, a reconstrução de uma cultura democrática, né, de capacidade de diálogo entre diferentes opiniões e posições é um desafio. Ou seja, o desafio da democracia não é simples quando tu assume um governo pós-governo que nasceu, né, neste processo de guerra cultural, porque os governos que nascem, Portinho, da guerra cultural, né, os governos que nascem a partir desses mecanismos sofisticados, né, de uso das redes digitais para criar narrativas, não é o nosso assunto central aqui hoje, mas para construir, né, estas maiorias, né, que são temporárias, como foi o caso aqui do Bolsonaro, são governos muito ruins quando assumem o governo. Eles produzem baixíssimos resultados, né? Eles debatem, fazem muita polêmica, né, no sentido da polêmica, inclusive, que, em geral, as polêmicas que pouco influenciam a vida real das pessoas são as que ganham principalidade nesses governos. Aí eu volto para a economia. Enquanto o Bolsonaro fazia a guerra cultural em torno desses temas, né, que ele tanto bate, né, na sua fala, a economia brasileira era dirigida pelo Paulo Guedes, né, num receituário do fanatismo liberal. Então, o Brasil, por exemplo, perdeu. Nós tínhamos as duas maiores empresas públicas brasileiras, são a Petrobras e a Eletrobras. Uma delas foi perdida, né? Foi entregue nesse governo. Então, nós começamos a governar sem Eletrobras, mas eu volto para a economia e para a eleição. E o que já está acontecendo hoje? O Brasil, a cada trimestre, está tendo taxas de crescimento acima daquilo que o mercado calculava. O Brasil já está gerando algo em torno de 1.700.000, 1.800.000 empregos novos por ano. Nos últimos dias, nós tivemos os dados que vieram a público, né, que mostram que entre as 20 maiores economias do mundo, o G20, o Brasil foi a que teve o terceiro maior crescimento, né? Então, estes resultados econômicos, onde tu vai baixando o desemprego, melhorando a renda, melhorando a distribuição de renda, eles incidem sobre a eleição. Eu hoje no carro de manhã, quando viajava de Pelotas para Jaguarão, eu li uma pesquisa do município de Santa Maria. O Valdeci, que é o nosso candidato, já está com 50% na pesquisa de Santa Maria, apontando para uma provável vitória no primeiro turno. A aprovação do presidente Lula, ela está crescendo em quase todas as cidades, ainda crescendo lentamente, porque em era de guerra cultural nunca mais a gente vai conseguir ter aquela aprovação de 70%, 80%, né? Mas o importante é que a aprovação crescendo, isso estabiliza, né, um cenário que garante ao governo melhores condições para que ele possa implementar mudanças que estão por vir. Importante saber isso aí de Santa Maria. Eu não tinha essa notícia aí do nosso companheiro lá liderando em Santa Maria, que é uma cidade importante, né? Que sempre teve uma disputa acirrada com o PSDB lá, né? Aliás, Portinho, só para fazer uma panorâmica rápida de Rio Grande do Sul, né? Em Pelotas, as pesquisas indicam que o nosso candidato está na frente, Marrone. Em Caxias do Sul,
também a nossa candidata está em primeiro lugar, seguramente estará disputando, né, um segundo turno. Óbvio que é uma eleição desafiadora, mas uma eleição onde temos em Caxias uma aliança com o PDT. O ex-prefeito Alceu Barbosa Velho é o candidato a vice da Denise Pessoa. E Porto Alegre, aquilo que eu já falei, e para pegar outra grande cidade é Rio Grande, que nós temos a candidatura da Darlene, né, que é professora, foi candidata há 4 anos atrás, na eleição passada fez 34% dos votos e que aparece em primeiro lugar nas pesquisas também. Então, nestas grandes cidades do Rio Grande do Sul, nós, com os nossos aliados, isso é importante colocar, né, quer dizer, não é o PT aqui, nós estamos falando de uma frente, né, de centro-esquerda, que é muito importante, a Aliança de Porto Alegre, né, com o PSOL, com a Rede, PT, PCdoB, o PSB também, né? Em Porto Alegre, o que não se conseguiu costurar ainda foi, no primeiro turno, a aliança com o PDT, que está representado com qualidade pela Juliana Brizola, e isso é legítimo de parte dos partidos, mas tudo aponta, né, para um diálogo que nos aproxime para um segundo turno em Porto Alegre. Então, esses resultados que eu estou falando são resultados que são méritos do PT e dos demais partidos que compõem esta frente de centro-esquerda e de esquerda, vamos chamar assim, para dar um espectro maior para ela. Precisamos muito dessa aliança aí com o PDT também, né, Fontana? Eu sempre vejo com muita tristeza quando da gente não conseguir fazer alguns processos aí, a gente não conseguir ter o PT, PCdoB junto com o PDT, né? E a gente precisa que vocês aí que são do partido, né, estreitem essa relação aí, a gente tenha continuamente essa aliança aí que é fundamental. Tu falou em Rio Grande, né, Fontana? Rio Grande foi uma das cidades mais atingidas pelas canalices e destruições da Lava Jato, né? É bom sempre a gente lembrar isso aí. Rio Grande estava voando nos governos Lula e Dilma, né, com a indústria de construção naval, de plataformas da Petrobras, né, na cidade, e a Lava Jato condenou Rio Grande aí a um período sombrio, né? Então, que bom que a gente está bem. Em Caxias do Sul eu também não tinha ideia, e é bom a gente trazer esses dados, porque, assim, a visão, assim, aquela geral e desinformada, é que o Rio Grande do Sul é todo fascista, né? Não, aqui no Rio Grande do Sul, gente, o Lula ganhou em Porto Alegre, né? E o Lula ganhou em toda a região sul do Rio Grande do Sul, em cidades como Dom Pedrito, Livramento, Pelotas, né? Toda a região sul do Rio Grande do Sul, o presidente Lula teve vitória eleitoral. Então vamos parar com essa história de que o Rio Grande do Sul é um estado fascista, né? Até porque a gente já teve grandes governos populares aqui da esquerda no Rio Grande do Sul, né? E tomara que a gente consiga voltar, né, o Fontana. E assim, eu concordo plenamente contigo, Portinha. Eu falo isso com frequência, né? Quando sou chamado a fazer uma análise de conjuntura, isso não vale só para o Rio Grande do Sul, vale para qualquer lugar, né? Quer dizer, São Paulo também, né, Fontana? São Paulo tem uma grande faixa ali que a gente ganhou, né, a eleição. Porque e no Rio Grande do Sul, nós deveríamos, inclusive, para completar o que tu está dizendo, lembrar, né, que o Lula, quando candidato, sempre venceu as eleições no Rio Grande do Sul, inclusive quando não foi eleito. Né? Nas primeiras 3 vezes que o Lula disputou a presidência, ele ganhou na 4ª, né? Nas primeiras 3 que ele disputou e não ganhou a nível de Brasil, ele ganhou a eleição no Rio Grande do Sul. Nós tivemos 2 grandes governadores do nosso partido, né? Governadores de esquerda, como o Olívio Dutra, o Tarso Genro. Tivemos também no Rio Grande do Sul o governo de Colares, né? Que foi um governo trabalhista. Então, eu sou daqueles que sempre reforço a visão de que a adesão das pessoas a um conjunto de propostas de extrema-direita, na maior parte das pessoas, é uma adesão temporária, até que nós consigamos, com capacidade política, com capacidade
capacidade, com a nobre capacidade de convencimento, mostrar para essas pessoas que este caminho das políticas de extrema-direita não é bom para a vida delas, nem para a família delas e nem para o futuro do nosso Estado ou do país. Então, o embate pela hegemonia ele é permanente. E sejamos claros, né? Quer dizer, no Brasil, este último embate que culminou com a vitória do campo da democracia, da esquerda, da centro-esquerda, com forças também de centro, com essa visão democrática, né? Com a liderança do presidente Lula, ela foi uma vitória histórica e extraordinária, porque dentro das condições em que ela se deu, nunca houve tanta ilegalidade num período pré-eleitoral, ao contrário do que o Bolsonaro dizia, né, Portinho, que ele tratava de, para preparar a tentativa de golpe em caso de derrota, ele procurava fazer a propaganda contra a urna eletrônica, né? O problema do Brasil não era... o problema do Brasil não era a urna eletrônica, o problema do Brasil era o conjunto de ilegalidades que eles fizeram antes da eleição, né? Onde usaram a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir pessoas de votar, onde fizeram um conjunto de programas de última hora que eram claramente a tentativa de compra de voto de uma parcela da população através de alguns auxílios que não eram programas efetivos, né, estruturais, para serem implementados ao longo de um largo período, né, como programas estruturais. Ao contrário, eram programas de última hora para tentar, eu me lembro do auxílio caminhoneiro, inventaram uma série de coisas naquele desespero final, né? Mas felizmente o povo brasileiro teve muita sabedoria e garantiu essa vitória, né? Para que nós pudéssemos reabrir o que eu chamo de uma janela de reconstrução nacional, uma janela para construirmos um projeto soberano, democrático, que busque justiça social, que distribua a renda, porque a gente sempre fala disso, deve lembrar que a elite do atraso brasileira ela é extremamente... Estamos perdendo a conexão aí com Fontana. Fontana está na estrada, né? Deve estar com uma certa dificuldade de conexão. Falando muito bem ele. Não sei se talvez até não tenha perdido, talvez tenha caído até a própria bateria, né? Como ele está na estrada. Mas nós vamos tentar marcar uma outra oportunidade aí com o Fontana. Estava acabando também já o tempo que ele se dispôs a conversar conosco, né? E vamos dar uma atenção aqui para o chat. Em seguida vai chegar aí o próximo Ricardo Amadese, companheiro, né, para conversar conosco. 2030. Tá aqui, ó. Deixa eu dar uma atenção aqui para a galera que está conosco. A Zelina Silvano está aqui dizendo que é preciso que as lideranças permitam a renovação também. A extrema-direita faz isso, né? A Janete aqui, ó, exaltando o pessoal a se tornar membro, né, da Voz Trabalhadora. R$ 1,99 por mês, pessoal. Por R$ 1,99, acho que é o único canal, talvez seja o único, não sei se tem. Chimarrão Marxista também, eu sei que tem esse membro por R$ 1,99 por mês, né? Tu não toma nem um cafezinho, ó, gente. Um cafezinho nessa xicrinha aqui, ó, se tu for tomar em qualquer boteco do Brasil, tu vai pagar no mínimo 5 pila, gente. Aqui R$ 1,99, tu te torna membro. Ganha emoji, ganha selinho do lado do nome. Tem um espaço ali que eu até não sabia, que esses dias eu descobri que os comentários entram ali, os comentários dos membros, eles ficam num espacinho especial aqui do estúdio, que a gente controla o canal, e a gente lê ali todos os comentários dos membros com prioridade, dá para responder também com um carinho maior, né? E é isso, e tu te torna, entra para a comunidade, ajuda bastante o trabalho do canal aí, né? A Soraya Borges aqui deixou um super sticker para nós, ó, de 5 aí, né?